Aí chegamos na casa, logo que chegamos, começamos o culto em nossa casa, ali no Salles Marques, subindo aquela ladeira do Salles Marques. E eu saía convidando o povo, a pé pela rua afora ali, no Morro da Conceição e por ali, convidando o povo para o culto na minha casa. Aí alguns falavam que não dava para ir, outro prometia que ia, chegava em casa, falava com a esposa, vamos tirar a poltrona, porque olha, o que vai vir aqui não cabia não. Chegava lá, não aparecia ninguém. Ficava triste, falava, mas voltava de novo. Convidando e tal, aí aparecia 2, 3. E foi assim, começou assim. Durante 3 meses, não tinha acontecido praticamente quase nada. Aí, à noite, eu e minha esposa oramos e cobramos de Deus. Deus, o Senhor falou para nós e até agora não aconteceu nada e tal. E o Senhor falou com a gente, aquela coisa, cobramos mesmo de Deus, falamos com fé. Isso. E tal, como Paulo diz lá, né? O Senhor falou que tinha obra com a gente, não está acontecendo nada. Pois bem, no dia seguinte, aí que aconteceu. Aí ficou marcado, olha bem. No dia seguinte, eu morava ali, pertinho do Salles Marques, na rua. Uhum. Eu fui lá para o Barão, lá do estado do Rio, né? No Barão. E já conhecia algumas pessoas, que já tinha feito umas visitas por ali. Já conhecia a família Sendon, Tereza Sendon, Zé de Mello e tal. E ela, essa Tereza Sendon, hoje ela já está lá com Jesus, olha bem, ela disse para mim assim, antes, né? Se o meu marido permitir, o senhor faz um culto na minha casa? Eu falei, faço. Isso ela falou antes. Né? Pois bem, aí eu cheguei nesse dia seguinte, perguntei para ela, Tereza, você perguntou ao seu marido se pode fazer o culto? Perguntei, pode fazer o dia que o senhor quiser. Falei, pode ser hoje? Falou, pode ser hoje? Falei, pode. Falei, então, convido os vizinhos. Quando eu terminei a mensagem, eu fiz um apelo. Quem queria aceitar? 11 pessoas. Glória a Deus. Aceitando Jesus. Bem, eu conheci o pastor Plínio no salãozinho, em frente ao cooperativo. Eu frequentava a igreja batista tradicional. Quando eu vinha da igreja, passava ali na porta do salãozinho, aí ficava ali assistindo o culto, que era o meu caminho para vir para Jaqueira, né? Aí passava ali, assistia o culto e vinha embora. Aí, de repente, eu gostei mais ali dos cultos. Aí eu pedi a carta lá da Igreja Batista Tradicional, que naquele tempo era o pastor Ledi Sindra, que era o pastor da Igreja Batista Tradicional. Aí eu, então, me membrei aqui com o pastor. E depois ele teve trabalho aqui, cultos aqui na Jaqueira, num bar aqui do meu lado da minha casa. E eu frequentava também os cultos ali. Então, dali para cá, eu continuei com o pastor Plínio. A gente era da Igreja Católica e a gente frequentava centro de macumba e tinha sempre aquele desejo, né, de conhecer a Deus. Minha mãe, por exemplo, teve um dia que ela chegou num centro e coisa que estava manifestada lá pediu ao meu pai que tirasse ela de lá, que ela estava atrapalhando o trabalho deles. E meu pai, quando trouxe ela para casa, quando fizeram a curva aqui do boiadeiro, ela falou assim, olha, eu quero ir naquela igreja ali. E isso foi no sábado, no domingo, ela estava aqui, aceitou Jesus, e ela começou a seguir a Cristo, né? E como é mãe, né, sempre quer que os filhos também estejam juntos, né? E ela sempre orando, sempre buscando. E ela trouxe os filhos, né? Ela orava no monte. Um dia ela me convidou para ir para um monte com eles. Nós fomos e lá eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fui criado no Evangelho, eu fui criado em outra igreja, uma igreja tradicional aqui, evangélica aqui da cidade. Meu pai era diácono lá, minha família toda era de lá. Então, só que a gente era tradicional, a família toda tradicional, a igreja tradicional. Só que meu pai era batizado com o Espírito Santo.
E essas coisas não combinam muito com uma igreja tradicional, já que eles não aceitam aquela doutrina. Então, praticamente, meu pai foi convidado a sair da igreja. Então, o que que acontece? O meu pai saindo, saiu ele, saiu a minha mãe, e saímos nós, os filhos. Porque nós fomos criados, meu pai trouxe todos nós no caminho. Então, já existia a igreja do pastor Plínio aqui. A igreja do pastor Plínio era conhecida como é conhecida até hoje, né? Então, quer dizer, ele foi pedido para ele sair da igreja e ele veio aqui e criou-se um laço de amizade muito grande com o pastor Plínio, e ele veio como diácono de lá, ficou como diácono aqui, foi professor da escola dominical, enfim. A minha mãe veio com ele, as minhas irmãs também vieram com ele, e eu vim também, porque as notícias que chegavam da Igreja Batista em Renovação Espiritual eram as melhores possíveis. E sem dizer que aqui a visão do Espírito Santo é outra coisa. Então, o pastor Plínio, né? A igreja, a instituição Batista Renovada, ela aceitava os dons espirituais, coisas que na tradicional não aceita. Então, a gente veio para cá. Então, eu já estou aqui na igreja, vai fazer 36 anos. E nessas indas e vindas, eu fiquei um período assim, longe da igreja. Eu morei numa cidade, há 18 anos nós ficamos fora, mas sendo membros aqui da igreja. Então, eu sempre nasci e morei aqui do lado da Jaqueira, no Morro do Timbira, e eu tinha uma tia que é muito conhecida dos antigos, tenho uma tia, muito conhecida dos mais antigos da igreja, a irmã Silone da Glória. Hoje ela está adoentada, não pode vir mais à igreja, está acamada. E ela começou a convidar minha mãe para estar vindo à igreja. Eu tinha 14 anos. E um dia, minha mãe resolveu vir, me trouxe o meu irmão mais novo, Felipe. Só que a gente chegou aqui, não era dia de culto. A igreja estava fechada, viemos no dia errado, voltamos para casa, mas eu fiquei com aquilo ardendo no meu coração. E falei assim, vou retornar. Aí peguei meu irmão mais novo um dia e falei, vamos lá de novo, Felipe? Viemos. Chegamos aqui, estava tendo o ensaio dos adolescentes. Fiquei ali fora muito tímida. A primeira pessoa que conversou comigo aqui na igreja foi o Betão, ali embaixo da árvore, que era o ponto de encontro da nossa época. E conversando, ele falou assim, não, vem sim, volta, o culto é domingo, passou o horário certinho. E eu comecei a vir visitar aos domingos, com os meus 14 anos. E um belo dia, num culto dos adolescentes, o Nésio era presidente dos adolescentes, foi no mês de setembro, se não me engano, em 1997, né? Eu tinha 14 anos. Eu estava sentada ali participando do culto e quando eu olhei aqui para frente, parecia que eu estava vendo os olhos de Jesus me chamando para cá, sabe? E eu simplesmente, eu nem sei se eu pedi licença à pessoa que estava do lado. Eu simplesmente levantei, vim, entreguei minha vida a Jesus e eu estou aqui até hoje para a glória do nome dele. E hoje a gente sabe que é o Espírito Santo, né? Aquela coisa que arde, que queima no nosso coração, que nos chama aqui para frente, parece que tem um olhar te chamando, te vendo, te filmando. Hoje a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Então, um convite da minha tia, irmã da minha mãe, a tia Silone da Glória, e esse arder no meu coração me fez vir e permanecer até hoje. Já se fazem, graças a Deus, 28 anos que eu estou aqui servindo a Jesus nessa casa, que me abraçou com muito carinho e que eu amo. Eu fui criado ali no Morro da Conceição, né? Então eu era muito envolvido com o carnaval, com a escola dali, minha família foi criada tudo ali, então era um vínculo muito forte na minha vida. E eu gostava muito, era uma paixão que eu tinha. Mas um dia, chegou uns tempos que parecia que tinha um vazio de Deus dentro do meu coração, de conhecer Deus, de me aprofundar mais nas coisas de Deus. E eu falei assim, eu tenho dois irmãos, o Pedro e o Neivaldo. O Pedro era do Centro Espírita, o Neivaldo frequentava a igreja evangélica. Eu vendo, até conversando com os colegas também, que era colega do Pedro, aí sobre o centro e tal, eu falei assim, não, porque no Centro Espírita você vai
vai te explicar tudo, você vai ter entendimento. E eu fiquei interessado. Mas o Neivaldo, ele me convidou primeiro. Eu falei assim, vamos lá na igreja. Aí me convidou, eu falei assim, eu vou. Sem pretensão nenhuma, eu vou. Aí eu cheguei e vim na igreja. A igreja era ali aqui embaixo. Quando eu cheguei embaixo, abri a porta, eu vazei. Era uma barulheira, amigo. Eu não entendia nada. Muito barulho. Eu falei assim, não. Peguei, só abri, só olhei na porta assim e fui embora. Mas aí depois a igreja, ela cresceu e fez o templo aqui em cima. Aí o Neivaldo me convidou de novo, aí eu vim. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, existia um conjunto aqui na igreja chamado Equipe Louvor. E eu cheguei aqui e esse grupo estava cantando uma música, Muitos Vão Subir. A música é Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Eu vi que a musicalidade desse grupo era muito legal, a harmonia era legal. E aquilo me mexeu comigo. Eu falei assim, rapaz, que música, porque eu gostava de música do samba e tal. Aí no outro domingo, eu ficava doido para me vir, aí eu vinha na igreja só para ouvir esse grupo cantar essa música. Aí eu vinha outra semana, aí o grupo cantou também, cantava, aí eu vinha, aí tinha um louvor, eu fiquei muito impressionado com o louvor, com a música. Aí passou um tempo, eu comecei a frequentar mais. Eu vinha na igreja, eu tinha lá no morro, tinha um pagode lá no morro, aí eu ficava lá, era no Colina, eu ficava lá, e quando dava 7 horas, eu mudava minha roupa, vinha um pouquinho para cá, descia para cá. Aí só que ouvindo a palavra de Deus eu fui me confrontando, daquilo que é certo e daquilo que é errado. E aquilo foi falando no meu coração, e chegou um dia que eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu sirvo a Cristo, ou continuo. Então aí, nesse momento, eu reconheci o Senhor como meu Salvador. E foi aquele processo de deixar as coisas, deixar o carnaval, que era muito difícil para mim. E eu fui naquela luta, né? Aí eu me converti, mas aquelas coisas ainda estavam dentro de mim. E demorou a sair. Mas eu continuei vindo na igreja, não desfilava mais na escola, entendeu? Eu era secretário da escola, eu deixei de lado. A nossa vida é feita de escolha, né? E eu tinha que escolher. Ou servir a Cristo e renunciar às coisas, ou continuar naquele. Então eu preferi servir a Cristo e, graças a Deus, foi a melhor decisão da minha vida. Eu vim em 1990, eu era de Petrópolis, eu morava em Petrópolis, eu sou de Belém, Paraíba, fui criada a vida toda na Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, na Rua 15 de Novembro. Aí fui para Petrópolis, lá eu participei da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, e depois eu fui para fundar o coral da Igreja Congregacional, lá em Petrópolis, então eu fui para lá, para criar o coral, e de lá eu vim embora, em 1990. Quando eu já vim para cá, para a igreja. Eu vim para a nossa igreja em 1990, 35 anos atrás, em setembro, agosto ou setembro de 1990. O meu processo de conversão foi no quartel-general, antigo QG da 4ª Região Militar, lá em Juiz de Fora. Eu não tinha tido ainda nenhum contato direto com o Evangelho, só algumas pessoas que estavam envolvidas, como por exemplo meu irmão Bira, né, que estava participando, tentando se recuperar do alcoolismo no centro de recuperação. Então eu ia fazer visitas constantes para ele lá e conheci um pouquinho do Evangelho.
o primeiro contato direto mesmo. Eu nem sabia que era evangélico. Foi um soldado, companheiro de quartel, Marçal. Gosto de falar o nome, porque eu gostaria que ele estivesse vivo para saber no que deu a profecia dele, né? Numa tarde a gente estava batendo um papo lá no pátio do quartel, e no meio da conversa ele apontou o dedo para mim e disse que eu iria voltar para a minha cidade de Arém Paraíba e que eu seria uma pessoa muito importante aqui na cidade. Na época eu não entendia de profecia, nem sabia que ele era um cristão evangélico, e eu zombei, né? Eu ri da cara dele, caçoei mesmo. Falei até de uma maneira irônica que não voltaria para esse buraco que era Arém Paraíba. Falei que quem tinha experimentado uma cidade grande não ia querer voltar para essa terra. E eu falei para ele, você não está muito bem do juízo falando que eu vou voltar para aquela cidade e ser alguém importante, não. E aí de lá, passou-se esse tempo, né, dessa palavra que ele liberou. Eu era viciado, né, eu já usava droga na época, mas era muito viciado no cigarro e não queria continuar. Bebia muito, mas a questão maior mesmo era o cigarro, né. E aí um dia, uma tarde, dentro das imediações do quartel, numa das imediações, eu achei um papelzinho escrito o versículo 10 do Salmo de número 51. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E eu fiquei cantando aquilo ali o tempo todo naquele dia, fiquei cantando só essas duas frases. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E eu creio que ali começou o processo, porque houve uma reviravolta, né, na minha situação do quartel, e eu tive que vir parar de voltar para Arém Paraíba, né? E eu fiz um desafio nesse dia, que se realmente existisse um Deus que pudesse transformar, que Ele cuidasse da minha vida. E isso eu lá sozinho nesse local. Daquele dia, olhando para trás, daquele dia em diante, houve realmente uma reviravolta, um problema que houve até no governo do país, com o presidente da época, né? Que ele mexeu nas finanças do país, e aí o exército acabou sendo também, né, alcançado com essa mexida, e eu tive que sair do quartel, tive que abandonar o quartel prestes a estabilizar. E aí eu tive que voltar para Arém Paraíba em 1990. Eu tive que voltar para Arém Paraíba em maio, junho de 1990, e ao retornar para Arém Paraíba nesse período, eu conheci o Evangelho pela primeira vez. Maio ou junho de 1999 foi a época do meu primeiro... 1990, isso mesmo, 1990, a época do meu primeiro contato direto de conversão. Foi a primeira vez que eu tomei a decisão, foi em maio, junho de 1990. Veio com um missionário. Era missionário Plínio. Que para abrir a obra, Deus... E não foi enviado para a igreja nenhuma, nem pela minha. Até o pastor me disse, olha, eu não posso ajudar em nada. Como é que vocês chegaram naquele endereço ali? Que a gente hoje congrega ali. Lá na igreja? Isso. Um obreiro da Igreja Batista da Rocinha, num culto, aí no salão, aí já estava no salão que tinha alugado, perto que eu estou falando do Zé Cruz, era a garagem, acho que é a garagem dele ainda hoje. Nós alugamos um salão lá, o salão dele e tal. Então, veio um obreiro lá. Esse salão era ali em frente à cooperativa de leite? Isso, em frente à cooperativa de leite. Do lado para quem está indo ali para... Subindo naquela rua. Exatamente. Tá. Bem em frente à mesma cooperativa ali. Uhum. Resultado, esse obreiro teve uma visão. Ele contou assim, Deus me mostrou aqui, com a mão, diz assim, um anjo até de branco aqui, com a mão estendida, lá para frente assim, aonde está a igreja hoje. Lá para você. Ele, tudo indica que é um terreno. Ele contou assim, tudo indica que é um terreno. Bom, passou. No dia seguinte, fomos para lá, mais ou menos na direção, tinha um terreno vago. Aí perguntamos de quem é o terreno. Eles falaram, esse terreno é da prefeitura de Sapucaia. E eu
tinha um irmão por nome Gudesteu, que era policial, foi diácono na nossa igreja, era muito amigo do prefeito de Sapucaia. Através dele nós conseguimos trocar o terreno que nós compramos no estado do Rio, do terreno dele lá em Jamapará, entendeu? Então, aí nós compramos ali e construímos ali. Olha bem, aí a minha esposa, na época, já tinha um grupo de irmãs, fazia cantina, almoço para vender, aquela coisa assim, e um grupo de irmãos, vamos dizer, pegava firme lá. E eu saía com livro de ouro. Todos os dias, depois do almoço, o pastor me deu o livro de ouro, né? Deu a mim, deu mais duas irmãs, que era Maria da Glória e era a irmã Ana Prado. Irmã Ana Prado já dorme no Senhor. Então a gente saía com o livro de ouro pedindo assim nas lojas. Aí as pessoas davam. E eu até no estado do Rio, lá no Cotril, aquele tempo não era o Cotril, era outro nome. Eu ia para um lado, ia para outro, todos os dias depois do almoço eu saía pedindo. Pedia aqui, pedia ali. Sempre eu trazia algum dinheiro no livro de ouro para ajudar a igreja. Eu fiz muito almoço na minha casa. Morava ali onde é a quadra, né? O quintal era muito grande. Então, os almoços, para angariar dinheiro para a construção da obra, eu fazia almoço. Não somente eu, né? O ponto X era a minha casa, né? Mas aí alguns irmãos ajudavam, irmão de Teu, irmã Maria da Glória, que já morreu, a irmã Nadir, ia lá ajudar a cascar batata, a fazer maionese, né? A raspar cenoura, e ajudava. E a irmã Glória temperava os frangos. De manhã, a gente levava na padaria do Geraldo, que é aqui perto da igreja, que tempo tinha uma padaria ali, aí levava para assar. E lá em casa era feito arroz, feito a maionese, a farofa, um pouco de arroz a irmã Manucinha fazia na casa dela, um pouco de arroz fazia lá em casa. Meu esposo fez um fogão de lenha grande, né? Então a gente fazia um pouco no fogão de lenha, um pouco no fogão a gás, e meio dia em ponto o almoço estava pronto. Era farofa, era frango, que fazia maionese e arroz. E tudo ia para a igreja, e a mocidade era muito ativa, então trabalhava muito, muito também para angariar dinheiro para a igreja. No meu quintal, no fundo da minha casa, tinha um pé de laranja. Então a mocidade fazia o culto lá no fundo da minha casa, então chupava as laranjas. Aí eu contava os caroços, contava os caroços e pagava um X para cada um caroço. Não me lembro mais, que há muitos anos pagava um X para cada um caroço, e no final do culto, aí ganhava aquele dinheiro e ia para a obra. Bom, quantos caroços davam uma laranja, quantos caroços a pessoa pagava o X. Era uma cidade muito, muito animada. Então, porque assim, ela comprava sacos de laranjas, e aí as pessoas vinham, faziam um ciclo e todo mundo começava a chupar laranja. E pagava pelos caroços da laranja. Por exemplo, vamos supor, 50 centavos cada caroço, ou 25 centavos. Não, o dinheiro da época, não lembro qual que é. Mas aí, por exemplo, dava R$10 uma laranja, R$8, e a pessoa tinha que pagar. E tinha pessoas que chupavam 6, 10 laranjas para ajudar mesmo na obra, né? Comprava, acho que laranja Bahia, acho que... É que tem mais caroço. Tem mais caroço. Não, o pastor Plínio, a gente sempre escutava falar do pastor Plínio. Ele era, como é até hoje, né, um marco nessa cidade. Naquela época ele era pouco conhecido, né, mas foi nos anos de 77, 78, que na realidade eu vim para cá no ano de 78. E eu já conhecia o pastor Plínio dele andar por aí, ele andava com uma pastinha marrom, né, uma 007 marrom, ia lá
Aquela pastinha tinha tudo ali dentro. Tinha óleo para unção, tinha a Bíblia, tinha folheto, tinha tudo. E ele andava com aquela pastinha para baixo, para cima e sempre convidando as pessoas para estar nos cultos. Na sinceridade, na verdade mesmo, eu nunca tinha ouvido falar do pastor Plínio, nem da igreja, nem de crente, eu não sabia que era crente, cara. Não odiava crente? Não odiava, porque eu não conhecia, não sabia o que Eu era. até sabia o que era crente, porque eu tinha vizinhos que eram crentes de outras igrejas. Mas assim, nunca foi feita a pregação do evangelho para mim. A gente assistia os cultos deles, eu e meu irmão mais velho, que o meu irmão mais novo, ele é 6 anos mais novo que eu, então eu tinha 14, ele era bem novinho, e o meu irmão mais velho, a gente ficava rindo dos cultos dos vizinhos, debochando, porque era pentecostal, aí tinha chocalho, pandeiro, língua, girava, aí era vizinho de porta mesmo, e a gente ficava na janela, igual cachorrinho pendurado na janela, rindo, aí quando via, pá, a porta fechava na nossa cara, e nunca tinha havido um convite desses vizinhos para nós. Então, o que eu me lembro muito de igreja evangélica é da Assembleia de Deus. Aí eu lembro muito da Vivi subindo. O pessoal dali da Assembleia eram pessoas muito amáveis, cumprimentava, mexia, convidava. Então, o pastor Plínio mesmo eu só fui conhecer quando eu comecei a frequentar a igreja. E todo mundo sabe, né, pastor Plínio, a saudosa irmã Glória. Então, o pastor, eu até conhecia ele, assim, muito porque ele morava no morro da Conceição. Da Conceição, né? Aí ele morou ali na escada, descendo a escadinha assim, Na Bias Fortes, né? Ele morou ali, e eu lembro que ele morou ali. Ali, depois ele... Mas só assim... Mas na época ele não era nem pastor, né? Ele era missionário. Não, ele era pastor na época. Já era né? pastor? Mas eu não tinha aquele envolvimento. Né? Só que o pastor não era tão assim, igual ele é hoje, porque hoje o pastor está mais manso, assim, se eu que eu posso falar assim, né? Porque ele sempre foi um pastor, se é que vocês me entendem, pastor de disciplinar, pastor de trazer a ovelha, pastor de visitar, pastor de, enfim, de pastorear uma ovelha. Então, essa é a lembrança que eu tenho do pastor Plínio. Ele é demais. Tanto é que quando eu fui embora, eu vim conversar com o pastor Plínio, pedi uma orientação, porque isso foi uma visão que Deus deu, uma profetisa do Senhor, que Deus ia me levar daqui da cidade, que Ele ia cumprir um propósito dele na minha vida, ou seja, nas nossas vidas, porque eu já estava casado. E me contou como é que foi a revelação que Deus tinha dado a ela, e eu nunca pensei de ir para a cidade a qual eu fui. E antes de ir, eu vim ao pastor Plínio, e conversei com o pastor Plínio. Falei, pastor Plínio, eu não quero ir. Lembro disso, até foi aqui dentro dessa igreja. E é aqui mesmo, onde eu estou falando com vocês, nesse mesmo local. E o pastor Plínio virou para mim e falou assim, meu filho, vai, se é propósito de Deus, primeiro você ora. Pede a confirmação de Deus. E vai, deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Depois que Deus cumpriu o propósito dele na sua vida, você volta. E outra coisa, o lugar de vocês vai estar aqui separado e reservado para vocês. Não tinha nenhum tipo de admiração, porque eu não curtia nada do certame evangélico, nada. Eu tinha uma certa aversão, né? Eu fui um grande perseguidor do evangelho, jogava pedra nas reuniões de evangélicos, amaldiçoava, criava situação. Então, para mim, o que falasse de algum evangélico não ia guardar, entende? Realmente eu fui conhecer mesmo alguma coisa do pastor Plínio depois da conversão. Eu também não gostava dele, porque eu saí daqui de Além Paraíba logo depois que ele chegou. Uns 3, 4 anos depois que ele chegou, eu fui morar em Petrópolis. E eu era da Igreja Batista ali da Rua 15. Uma grande parte dos irmãos que ajudaram a fundar a igreja eram de lá. Então, lá, a gente não acreditava nos dons, batismo no Espírito Santo como hoje,
né, no ministério do Espírito Santo como a gente criou hoje, expulsão de demônios, essas coisas, e cura, e profecia, a gente não acreditava em nada disso. A igreja, que era, no caso, a chamada tradicional, a Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira. Quando o pastor Plínio veio, ele não era pastor, era o Plínio, e lá saiu muita gente de lá e veio para cá, justamente por causa do Espírito Santo, da busca pelo Espírito Santo. E muitos saíram para cá. Então lá a gente chamava o pastor Plínio de pescador de aquário, porque muitos de lá vieram para cá. E a gente não entendia o que tinha de diferente aqui. Eu não entendia. Fui morar em Petrópolis, fiquei lá. Aí quando eu voltei em 90, eu já voltei transformada. Porque quando eu estava grávida, eu fui batizada no Espírito Santo e recebi dons e entendi tudo, tudo, lá em Petrópolis ainda. Quando eu vim, eu cheguei a visitar a Igreja Batista da Rua 15, mas não dava mais, não tinha mais como. Eu já vim totalmente em renovação. Aí foi o Adão que me convidou para cantar na equipe Louvor. Aí eu veio um grupo de fora com o Ministério Louvor e participou aqui na igreja. O pastor ficou maravilhado. Aí o pastor falou, não, eu quero isso na minha igreja. Ele viu na prática, acontecendo. Aí o pastor, ele falou assim, vamos fazer um Ministério Louvor na igreja. Aí o que acontece? Aí fizeram um chamado. Quem quisesse participar ia ter um chamado, ia ter votação. Aí veio um monte de gente para participar, músico, pessoa que queria cantar. Aí eu lembro que na época tinha Neivaldo, pastor Marcelo, pastora Mara, Paula, mas tinha muito, mas ficou mais ou menos 20, mais ou menos. Aí ficou aí ficou pastor Mara, Neivaldo, Marcelo, Ronaldo. Aí ficou uma galera aqui, que tocava o instrumento também. Aí reuniu todo mundo, aí ficou aqueles 20. Aí eu lembro que na época, aí foi separando alguns, o pastor Marcelo, eu pensando no pastor Marcelo, vai ser o líder do Ministério Louvor, fulano vai ser líder, mais velho, né? Eu era novo convertido. Eu tinha mais ou menos 2 anos de conversão, acho. Aí eu não tinha conhecimento do direito, assim, não tinha muito entendimento. Mas aí eu falei assim, eu gostava muito de cantar com o pastor Marcelo, assim. Aí eu falei assim, o pastor Marcelo deve ser o líder, né? Só que numa dessas eliminatórias, o pastor Marcelo foi eliminado. Aquilo, me chocou. Falei, rapaz, fiquei triste naquele dia. Fui lá embaixo, conversei com ele ficou triste também. Cara, eu falei, como que pode? Meu pensamento, como que pode? O pastor Marcelo cantava, agora ele está fora. Você não entendia, mas é porque não entendia os propósitos de Deus. O propósito de Deus é diferente do nosso propósito. Aí ficou 20 pessoas, mais ou menos. Aí alguém sugeriu, agora tem que escolher um líder, Ministério Louvor. Aí o Betão falou assim, a gente pode fazer como fazia na Bíblia, lançar sorte. Aí, como que é isso? Aí, vamos supor, tinha 20 pessoas. Aí o Betão arrumou 20 palitos, 19 do mesmo tamanho e um maior. E todo mundo ia tirando. Aquele que tirasse o maior ia ser o líder do Ministério Louvor. E assim foi para ser feito. Aí todo mundo lá, aí tinha bastante gente experiente, Neivaldo, Mário, Ronaldo. Aí todo mundo foi tirando, eu tirei o meu. Aí levantamos lá para ver qual que era o maior. Aí quando eu puxei o meu, era o meu. Aí eu falei, rapaz. Aí, o coral, as igrejas de Além Paraíba, a Igreja Batista já tinha um coral, a Igreja Assembleia de Deus também tinha um coral, e tinha um desejo do pastor Plínio de ter um coral na igreja. E nós tinha um moço aqui, agora eu não me lembro bem o nome, ele tinha
muita vontade, mas tinha muita dificuldade. Então, às vezes, para ele chegar aqui, ele morava numa parte afastada da cidade, ele tinha que andar acho que 2 ou 3 quilômetros. E ele vinha, trazia uma sanfoninha para ele tirar a tonalidade, para passar para a gente. E nós começamos assim. Aí depois ele ficou doente e nós paramos o coral. Aí o pastor falou, nós vamos no monte, nós vamos orar e Deus vai dar um regente para o nosso coral. Aí quando passado um tempo, a irmã Cleia veio da Assembleia de Deus e ela falou que ela queria fazer parte da nossa igreja. E a irmã Cleia, ela já tinha uma intimidade maior com a música. E ela falou, nós vamos montar um coral. E o pastor Plínio, na época, né, deu pulos de alegria, que ele queria, né? Ele queria o coral. E eu me lembro que nós ensaiamos 3 hinos. E o primeiro hino que nós cantamos aqui na igreja, eu me lembro até hoje. Maravilhosa Graça. E marcou muito, né? Porque nós, até hoje, são 37 anos depois desse primeira apresentação, que foi há 37 anos atrás, nós temos um quadro, que é o quadro de aquele que diz regozijai-vos sempre. Aquele quadro tem 36 anos. Ele veio para nós no segundo ano que o coral foi fundado. Ele foi confeccionado pelo nosso saudoso Celso Pereira, Sebastião Celso Pereira. Ele era pintor de letras, trabalhava com Zamboni atacadista e ele tirou um tempo para pintar aquele quadro para nós. Aqui tem eu, a irmã Aparecida Adulta, Zuleida, o Mauro, alguns desses aí que eu me lembro que estão aí conosco, já essa época, né? Desde essa época, Tiodete também. Então tinha uma turminha boa que está conosco direto até hoje. Mas tivemos um período em que fizemos uma fusão com a banda Celebrai e a gente fazia esse trabalho de cruzadas junto com a banda Celebrai e o coral. E uma das obras, né, que nós temos, que foi fundada com essa fusão, foi a obra de Bicas. Bicas, nós fizemos um trabalho de 3 dias, e nesses 3 dias nós ganhamos 52 pessoas que começaram a igreja de Bicas. Eu me lembro que nós tínhamos 2 pregadores que a gente andava com eles. Era o Corinto, né, o Corintim, e o Manel Messias. E a outra obra que nós abrimos e que ela continua até hoje aqui onde o pastor Genilson hoje é o pastor, Córrego da Prata. Também foi um trabalho de 2 dias que nós fizemos e começamos ali a obra. Aí o pastor já tinha alguns membros, né, que tinham aceito Jesus naqueles dias, e ele falou, nós não podemos deixar. Tinha quase 20 pessoas que aceitaram Jesus através desse trabalho, e o pastor falou, não podemos deixar. E nós ali, uma coisa engraçada, né? Nós começamos ali a obra num curral de boi. Não tinha muitos lugares para fazer. Aí o moço falou assim, olha, tem um curral aqui, aonde é a obra, aonde é a nossa igreja hoje, era um curral, assim no alto
no alto morro, a gente subia e fazia o culto ali. Depois nós adquirimos esse terreno e hoje nós temos ali uma congregação, tá, que graças a Deus está de vento em popa, conforme diz o outro, né? Está crescendo, a obra está indo, mas tudo começou com coral e banda. Quando a gente está nessa situação, a gente recorre a quem? A oração. A gente recorre a quem? A Deus. Aí, estou na igreja, eu sou da igreja, eu voltei para a igreja. Aonde que eu vim buscar abrigo? Na oração de segunda-feira. Esse culto de oração, nós vínhamos de manhã orar, orávamos fazendo consagração, de manhã. E passava várias pessoas para ir para o trabalho, entrava aqui e pedia para a gente orar. E muitas pessoas, estava sempre eu, a irmã Horacina e a irmã Juraci. E sempre que a gente orava, às vezes os demônios manifestavam e nós, orando ali ao Senhor, pela misericórdia do Senhor Jesus, os demônios eram expulsos e o pastor Plínio começou a vir também e ver o que nós fazíamos de manhã. Então ele mandou nós começarmos esse trabalho aqui à noite e nós começamos, nós três. Eu, a irmã Juraci e a falecida irmã Horacina. Nós estávamos sem pregador, né? Então eu dava a palavra. Mas aí o pastor Marco voltou para ali em Paraíba, né? Porque tinha ido embora para Campos, né? E eu convidei ele. E chegando aqui, encontrei a irmã Ivone, encontrei a irmã Vanilda, encontrei a irmã Maria, encontrei a irmã... eu corro risco aqui de esquecer o nome das irmãs, mas encontrei umas irmãs de oração ali, conforme era, sempre foi a oração, sabe? E tinha um pastor Marcos estava aí na época, e eu vim para a oração. Assisti 2 cultos e já na outra semana, quando eu vi o pastor Marcos, já não estava mais aqui. Então eu estava lá no meu cantinho, a irmã Ivone vai e me chama para me dar uma oportunidade. Um belo dia, eu estou aqui na igreja, me chamam para pregar. E eu preguei à noite, aí quando eu desci, a irmã Glória estava aqui. E ela me chamou e ela disse para mim assim: pastor, o senhor está lá ajudando a irmã Ivone? Então, ela me pediu para que eu ficasse lá com ela lá. Aí a irmã Glória falou comigo assim: olha, eu estou muito feliz, então fica com elas lá e não deixa elas não. Eu falei, tá bom, eu vou ficar com elas lá. E estou lá até hoje. A igreja era isso tudo menos isso aí que você está vendo. E menos a galeria. Isso. E era uma cortina vinho. Tinha, em volta desse altar, tinha um cercadinho de madeira, que tem até uma foto da minha consagração ao Ministério Pastoral. Ordenada pastor? Na igreja antiga, o meu casamento também foi na igreja antiga, né? Não na primeira, na segunda, no segundo templo já, né? Que esse é o terceiro. A princípio eu fui fui professor da escola bíblica, dirigente de congregação, líder de departamento, tinha algumas funções que eles passaram para mim, com 5 anos evangelista, com 8 anos pastor. Fui consagrado ao ministério pastoral, na verdade com 10, mas com 8 é que houve o início do processo, né, de consagração. E o pastor, a princípio, me consagrou. Eu gosto de lembrar isso, porque, né, as pessoas se lembram dessa forma. Me consagrou para ser auxiliar dele. Não era para ser vice-presidente, era para ser um pastor auxiliar. Ele estava precisando de alguém, né, que ajudasse ele a desenvolver o apacentar, né, mas principalmente para fazer algumas cerimônias de casamentos, cultos fúnebres e também para representar a igreja na convenção, na Ordem dos Ministros Batistas no Rio de Janeiro, por causa da dificuldade que ele tinha para deslocamento. Ele preferia ficar, né, mais presente aqui. Com o acúmulo, né,
de funções, me parece, né, que o trabalho foi bem feito como auxiliar, e aí foi feita a indicação para vice-presidente, e já são, vamos colocar aí, eu tenho 22, né, de pastor auxiliar. Porque baseado no estatuto, o vice-presidente é substituto do pastor nos seus impedimentos. E o pastor Plínio não falta nada, é nesse sentido, sabe? Não falta culto, o pastor Plínio visita, o pastor Plínio vai às reuniões dos departamentos, né? Porque existe, né, uma orientação para que o presidente, né, ele possa entrar em qualquer reunião, em qualquer encontro. Então o pastor Plínio participa das reuniões do departamento de forma esporádica, mas participa. O pastor Plínio visita as congregações, o pastor Plínio não falta culto, o pastor Plínio faz visita. Então, assim, substituir o pastor Plínio é muito fácil. Na verdade, o que foi difícil foi no período da pandemia, que ele não pôde realmente, né, realizar as funções dele. Aí, realmente, eu substituí ele durante 1 ano e meio, e eu sei hoje, né, como que isso é difícil. Às vezes eu me pergunto, né, como que ele conseguiu todos esses anos. Não é uma coisa muito fácil. A igreja é muita responsabilidade, é muito atendimento. Realmente, o pastor Plínio é um homem chamado por Deus, não tenho dúvida. O pastor Plínio é um homem chamado por Deus. E eu tive essa certeza, né? A gente já sabia no decorrer, né, dos anos, mas quando eu tive que substituí-lo, né, na pandemia, porque, assim, serviço dele é uma coisa, estar no lugar dele é outra completamente diferente. Segue aí até um alerta para os irmãos, né? Nós sabemos que se o Senhor Jesus não vier antes, vai acontecer uma sucessão ministerial, mas que os irmãos que estão interessados estejam orando muito, muito, porque eu descobri nesse período de pandemia, no mundo espiritual, como que é diferente ser o presidente, ser o responsável. Então, as pessoas que estão interessadas, as pessoas que pensam, que almejam, né, assumir, né, um dia, porque isso vai acontecer, né, naturalmente, se o Senhor Jesus não vier antes, que orem, que estejam buscando a Deus, pedindo direção de Deus, porque hoje eu entendo porque que o pastor Plínio diz que é o Espírito Santo que manda na igreja. Hoje eu entendo porque que o pastor Plínio diz que o Espírito Santo vai revelar para ele, precisa ser alguém que Deus queira ser o sucessor, porque eu já tinha desconfiança de que dificilmente eu estaria, né, sendo esse sucessor, mas depois não sou presidente, o pastor Plínio é o presidente da igreja, é bom deixar isso bem claro. Deus escolheu ele para continuar, Deus não terceirizou, Deus não chamou outra pessoa. O pastor Plínio, como presidente, na verdade, só precisa de um vice para substituí-lo em alguns impedimentos, como está no estatuto, mas ele tem condições de pregar, ele tem condições de aconselhar. Eu estou acompanhando, eu estou vendo, né, a lucidez para esse trabalho, e Deus não errou, né? Não permitir que o pastor pregue, tentar, né, limitar ele, é como se a gente estivesse dizendo que Deus errou, e Deus não errou. Deus mantém o pastor Plínio, então o pastor Plínio tem condições, está em plenas faculdades mentais para presidir a igreja, e está fazendo. As coisas que eu faço delegado, são coisas depois de reuniões, depois de conversa, não tem ideias propriamente minhas. As ideias que eu tenho eu pergunto, e ele tem que liberar, e assim a igreja deve funcionar. A igreja não deve procurar o pastor Marcelo para poder, né, resolver a questão, deve continuar procurando o pastor Plínio, e só depois dele delegado, ele fala, procura o pastor Marcelo, isso é o pastor Marcelo, é que deve ser procurado o pastor Marcelo, porque ele foi escolhido por Deus, ele é o atual presidente, e Deus não errou. Deus sabe o que faz. Se Deus escolhe o pastor Plínio para continuar,
liderando a igreja, ele é capaz de reger, ele é capaz de direcionar, ele é capaz de continuar dando prosseguimento a essa obra. Eu aconselho aos irmãos a continuarem olhando para ele, a continuarem perguntando para ele, a continuarem obedecendo ele, respeitando aquilo que Deus tem colocado, a maneira dele trabalhar, as coisas que eles têm pedido à igreja. É importante que a igreja continue atendendo, porque ele é o desejado do Senhor para esse tempo. Deus não mudou de ideia, Deus não rejeitou. É bom deixar bem claro isso. Deus continua usando, Deus tem interesse em ficar com ele, e a igreja precisa entender que ele é o pastor. Pastor, mas você sabe disso. Olha assim, hoje eu falo um casal de pastor. Porque, claro, os jovens ainda é mais difícil, né? Mas, levando um casal de pastores para ser o nosso sucessor, que seja melhor do que nós em todas as áreas. E eu creio nisso, na oração. Mas olha bem, o pastor Marcelo está aqui, ele é o vice-presidente. Se fosse escolher a diretoria, ou seja, a igreja escolher, já estava escolhido o pastor Marcelo. E eu também, para mim também. Tanto é que ele é meu vice-presidente, olha bem. Só que eu creio o seguinte, que os pensamentos de Deus não é os meus pensamentos, né? Então, nem os caminhos de Deus. Eu creio que vai ser o pastor Marcelo, mas poderá ser e poderá não. Porque quem manda é Deus, a obra é de Deus, entendeu? A minha história com a Ibre começa na década de 70, quando a minha família mudou-se para Além Paraíba. Na verdade, começou com a minha mãe. Ela fazia um curso para adultos à noite no bairro Jaqueira, e ela observou que tinha um salãozinho onde funcionava uma igreja. E uma noite, levada pela sua curiosidade, também por um desejo que jardim em seu coração, ela resolveu ir até esse local. E ela se lembra disso até hoje. Ela foi recebida pela irmã Elza, que era a esposa do irmão Francisco, ambos já falecidos. E a minha mãe começou a congregar ali, firmou seus passos e ficou ali. E nós também fizemos amizade com a família do pastor Plínio, porque morávamos no mesmo bairro. Eu ia pouco à igreja, mas eu me lembro que na época a igreja não tinha muitos recursos, não tinha ventilador, os bancos não tinham encosto, o salão era pequeno, mas ali transbordava da presença e do poder de Deus. Eu ia muito à casa do pastor Plínio e da irmã Glória, porque eu era uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, com muitas questões emocionais, muito carente, muito rebelde, e eles me aconselhavam, sempre com muito amor, muita paciência. A irmã Glória tinha uma paciência, um amor imenso. E eu me lembro que em outubro de 77, foi quando eu aceitei Jesus, e eu fui batizada com o Espírito Santo na casa do pastor Plínio, mais precisamente no quarto da Nilcimar. A irmã Glória e outras irmãs, que eram missionárias do Rio de Janeiro, oraram por mim, e ali eu fui batizada com o Espírito Santo, e a minha vida mudou desde aquele dia, mudou para sempre. E depois do salãozinho, nessa época, já não era mais um salãozinho, já estavam se reunindo onde é o templo hoje, só que naquela época eles fizeram um templo menor, também não tinha muitos recursos, era num andar térreo, de onde é a igreja hoje. Não tinha muito conforto, acho que não tinha nem ventilador na época, mas eu me lembro que os instrumentos musicais eram um acordeon, um pandeiro, um cavaquinho, acho que tinha um violão. E era maravilhoso, o poder de Deus se manifestava ali, a unção sobre a vida do pastor Plínio e da sua família era imensa. É ainda, né? A irmã Glória, uma grande profetisa, uma pessoa comprometida com a palavra do Senhor, que quando abria a boca para falar, a gente ouvia porque sabia que a mensagem estava vindo do alto realmente. Muito usada por Deus, uma grande colaboradora do pastor Plínio. E eu me lembro que ali vivemos grandes milagres. Eu vi surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, pessoas que queriam se suicidar e mudaram de ideia, e pessoas que foram libertadas de espíritos opressores e malignos. Muitas curas, muitas coisas sobrenaturais vivemos nessa época, naquele lugar, porque a unção de Deus era uma coisa assim espetacular ali.
O pastor Plínio sempre muito incentivador de todos, inclusive das crianças que também já tinham experiências no mundo espiritual. Eu me lembro da mocidade da igreja, eu fui tesoureira da mocidade, fui líder dos adolescentes uma época, e nós orávamos muito, muitos cultos, naquela época na casa da irmã Aparecida, uma bênção, no monte, na casa do pastor Plínio, na casa da irmã Teresa Sendon e do José Sendon, nós íamos lá para o Barão. Eram cultos espetaculares, porque Deus sempre estava presente, a unção dele nunca faltou azeite neste lugar. Na época o nome da igreja era Igreja Batista em Obra de Renovação Espiritual. E fiquei por alguns anos. Tive o privilégio de fazer parte desse corpo. Eu me lembro de muitos irmãos que não estão mais entre nós, o irmão José Dutra, o irmão José Mariano, a irmã Lucinha, a Elzo, Francisco, o irmão Rudisteu, que era um amor de pessoa, muito gente boa, o irmão José Lamin, que veio depois, o irmão Hélio Barbosa e a sua família. Tantas pessoas passaram, a Odete, o Pascoal, o irmão Lauro. E isso traz muita saudade, muita saudade. Quais são as saudades que você tem? Ih, rapaz, aqui da igreja, de ver meu pai aqui trabalhando, dando aula na EBD, vendo meu pai aqui, sabe, pregando nas congregações, sabe, tenho saudade da minha mãe aqui, tenho saudade de várias pessoas aqui, Tia Edson, sabe, tenho saudade do meu sogro. Meu sogro não perdia um culto todos os dias. Enfim, tenho muita saudade mesmo, porque o tempo passou depressa. Eita! É difícil. A dona Horacina, ela foi mãe, avó, não só para nós, a igreja. Ela, a irmã Juraci, a irmã Ivone, essas irmãs que se propuseram, né, em fazer a obra de Deus através da oração. Eu digo que ela foi uma mãe que eu tive, porque a gente conversava de igual para igual. Nós éramos assim, eu tinha ela como minha mãe e ela me tinha como filha. E a gente se combinava muito. E eu ajudava muito ela. Ela falava assim, ó, Deus tem um mistério com a gente no Espírito Santo. E ele trouxe você para mim cuidar e me levou para você cuidar de mim. E assim foi realmente. Ela me ajudou. A irmã Horacina, assim, quando eu me converti, os meus pais não eram convertidos ainda. E eu me lembro que eu queria muito me batizar. E não tinha permissão, né? Eu fiquei quase 2 anos, assim, para conseguir batizar. E teve um dia que eu vim aqui assistir o batismo, porque quase todos os adolescentes da minha época iam se batizar naquele dia. E eu vim só assistir. E quando eu cheguei em casa, eu tomei uma coça. Por causa disso, porque acharam que eu tinha batizado escondido. Ah, meu Deus do céu. Aí eu apanhei porque acharam que eu tinha batizado escondido e eu não tinha batizado escondido. Pô, também apanhou tu, podia ter batizado, né? Podia ter batizado, não, mas eu estava aprendendo aqui na igreja que a gente não podia fazer errado, né? Então eu fui obediente, só assisti, não batizei, voltei para casa, apanhei, dando glória a Deus, né? Vou apanhando, dando glória a Deus. E quando eu, enfim, consegui autorização para poder me batizar, ela estava encostadinha no tanque do batismo. Então foi uma coisa que me marcou. Você vê, ela já era de idade, já tinha o problema nas pernas, as pernas enfaixadas, e até em batismo ela estava aqui, orando, intercedendo pelas pessoas, intercedendo para que as pessoas permanecessem em Deus, intercedendo para que as pessoas conseguissem se batizar. E tanto é o fato de que ela orava para isso, que ela virou e falou assim, ela falou com a minha tia, olha só, essa moça aí,
Deus, né, mostrando para ela. Essa moça aí lutou muito para conseguir. Ela dava uma risadinha, né, Paulo? Isso. Aquela risadinha dela. Essa moça aí lutou muito para conseguir chegar até aqui. Lutou muito para conseguir se batizar. Deus usava ela com autoridade. Se ela chegasse para você e falasse, ó, Deus mandou te falar isso, 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 você podia ficar tranquila. Podia ficar tranquilo que ia acontecer. Quando, em 2012, né? Dia 12/12 de 2012. Uma data bem difícil de esquecer, que é tudo 12. Ela partiu para o Senhor. Mas deixou muita gente aí pensando o que eu vou fazer agora. As saudades que eu tenho, não consigo, é da Dona Glória. Sentadinha ali. Desse cantinho. Muito. É verdade. Muita saudade dela. Muita mesmo. Ela fantástica, não tem como explicar a falta que eu sinto dela só estar aqui. Só de estar ali sentado. Só de estar aqui, de eu ir lá às vezes para conversar com o pastor, e ela ali na cozinha, ela brincando, ela na igreja é uma saudade que não passa. Não passa. Eu de pessoas, tenho algumas pessoas, tá, que me fazem muita falta. De todas as que faleceram, inclusive a minha mãe, irmã Horacinda, eu sinto muita falta. A Glória, evidentemente. Mas eu sinto muita falta da Cleia. Foi a fundadora, Fundadora do coral. Nós tivemos muitos problemas. Nós tivemos muitos problemas no início, mas depois ela virou uma segunda mãe também para mim. E ela morava de frente para minha mãe durante muito tempo. Eu ia em casa, eu olhava para aquela casa dela vazia. Irmã Glória. Cara, é difícil de falar, né? Eu lembro que um dia eu estava aqui no ensaio do Ministério do Louvor, sempre vou botar o Ministério do Louvor no meio. Eu estava aqui no Ministério do Louvor, aqui no ensaio, aí de repente, do nada, a irmã Glória ponta lá na porta. E ela veio em direção, falei, houve silêncio, né? A primeira dama, falei, alguma coisa aconteceu. Aí ela chegou no Ministério do Louvor e falou assim, Paulo, falei para a irmã, eu tenho uma palavra para o Ministério do Louvor, pode falar. E Deus, ele falou comigo essa semana que a responsabilidade do Ministério de Louvor é a mesma responsabilidade do pastor. Quando o culto, dentro do culto, sabe? Porque aí, então vocês andam de acordo com o Senhor, mais ou menos isso aí que ela falou, entendeu? Que a responsabilidade nossa era grande. E aquilo ficou dentro do meu coração. Da irmã Glória, de toda vez que a gente entrava aqui, ela sempre nos abraçava, sempre tinha uma palavra de carinho, desde o início, e que ela brincava comigo todas as vezes que eu falava um versículo, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, ela brincava que eu estava roubando o versículo dela, que era o versículo que ela mais gostava. Eu lembro que na pandemia, que foi um momento também assim marcante, né, na vida de todo mundo e na vida da igreja, e foi um momento ruim, porque a gente não podia estar junto, congregar, a gente ficou com muita saudade deles, né, do pastor Plínio, da irmã Glória, aí a gente foi lá na porta da casa deles, ficamos da rua, cantamos alguns louvores, falamos alguns versículos, e eu falei esse versículo, e ela falou isso para mim. E esses momentos carinhosos, dela sempre chegar, sempre ter uma palavra de afeto. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida do Lucas, uma coisa que me marcou, eu não comprei uma peça de nada para o enxoval para o Lucas. Eu não comprei berço, eu não comprei carrinho. O Senhor providenciou tudo.
foi um susto. Com 8 meses de casado, eu fiquei grávida do Lucas e falei, e agora, né? Não tinha nada, tem que correr atrás. A gente ainda estava organizando a vida ainda de casado e a irmã Glória apareceu para mim com uma caixa com algumas peças de enxoval. Aí ela falou assim, minha filha, essa caixa aqui uma pessoa deixou comigo. E ela falou assim, irmã Glória, eu guardei com muito carinho, com todo cuidado, tá tudo novinho, era do meu filho, e eu guardei com muito carinho, e eu queria que a senhora procurasse alguém na igreja para quem a senhora pudesse dar essa caixa com esse enxoval aqui, mas eu queria que fosse uma pessoa assim, especial, que a senhora olhasse para poder entregar e que fosse especial. Aí ela chegou e me entregou aquela caixa com aquele enxoval, tinha um monte de coisinhas, de roupinha, e o Senhor abençoou, proveu, e eu não precisei assim não comprei nada assim de enxoval para o Lucas. Aí anos depois, a Andréia entrou no Ministério de Louvor e eu descobri que era da Andréia. Foi do Vinícius da Andréia. A Andréia deixou com a irmã Glória, pediu para a irmã Glória procurar alguém, porque a Andréia tinha muito zelo, muito cuidado, e ela é assim até hoje, né? Muito zelosa pela família, pelas coisas da casa, e acabou vindo para mim. Quem é que nasceu primeiro? Ela. Ele. Eu sou a caçula. Não. Quem nasce primeiro é porque foi gerada por último. Então eu fui gerado por último, eu sou mais novo. Minha mãe nem sabia que eu era 2, foi saber na hora do parto. Naquela Porque hora nós nascemos em fazenda, com parteira. Naquela época não tinha pré-natal, essas coisas, não. Não fazia. Engravidava, ficava trabalhando, um dia lá, se deitava e a parteira ia e tirava. Quando eu nasci, eu falei, isso aí não vai sobreviver, não. Magro pra caramba. Eu nasci gordinho. Tanto que depois que nós nascemos, estou até lembrando disso aqui agora, meu pai foi para trás de um galinheiro lá na fazenda e orou a Deus, falou assim, Senhor, se for para eu perder um dos meus filhos, não foi? Em vida, leve-o de uma vez, para depois a gente não ficar sofrendo. Então, assim, a nossa garantia, enquanto meu pai estiver vivo, eu e Domar... Ô, Glória! A gente era bem grudada, eu chamava ele de mamá. Isso aqui. Mas eu chamava Domar. Domar é hoje, antes era mamá. Então eu não ficava longe dele de jeito nenhum. Era mais fácil. Mais fácil. Aí um dia eles foram para casa de uma pessoa lá e dormiram lá, que estava chovendo muito. Aí eu não fui, não sei porquê. Quando foi dormir, ela vibrou, mamãe, eu quero mamar. A mulher lá falou assim, mas eu não tenho leite aqui para fazer uma mamadeira. Brincava muito, brigava muito. Brincava de bilosca, brincava na rua, porque antigamente, né, era fácil, não é como hoje em dia. Então a gente brincava, e lá em São Sebastião do Paraíba, né, a gente brincava muito na rua, de arquinho, né, pique-esconde, essas coisas assim, parquinho. E quem é que era mais bagunceiro? Ela. Eu sempre fui mais Quem é que apanhava mais? Eu. Para você ver que ele era mais arteiro. O que ela fazia, e quando a minha mãe ou meu pai chegavam, eu estava revidando. Aí quem apanhava era eu. Entendeu? Naquele tempo podia bater, né? Um tapinha. Eu só me lembro de ter apanhado do papai uma vez. Da mamãe foi umas 30, 40 vezes. Do meu pai uma vez. Não, ele sempre foi muito tranquilo. Como é que foi esse processo? Pô, a gente era bebezinho de colo, né? Não, que bebezinho de colo? Não, você tinha 10 anos. Mentira, nós já temos 53 anos aqui ali para Nós viemos para cá, nós tínhamos 10 anos. É porque meu pai tinha mania de falar na igreja assim, né? Hoje a igreja está fazendo 30 anos. Então fazem as contas aí para ver quantos anos tem meus filhos. Ficava danada da vida, gente. Revelava a sua idade. Revelava a minha idade. Quando nós viemos para cá, eu me lembro. O dia que nós saímos de lá, entramos no caminhão para vir para cá, falei, quando eu crescer, que eu não queria vir, né? Quando eu crescer, vou voltar para São Sebastião do Paraíba, porque eu vou morar aqui, eu quero morar aqui. Hoje. Muita coisa passou embaixo dessa ponte. Muito. Mas foi bom. Quando nós chegamos aqui, fomos bem recebidos. Assim, logo no dia seguinte, eu lembro que eu estava na porta de casa, assim, num portãozinho, já desceu uma menina querendo fazer amizade da vizinha, então foi muito... Então, a situação financeira nossa no início era muito difícil, né? Porque tivemos muita dificuldade financeira, porque o meu pai e minha mãe eles vieram pela fé para cá. Então, assim, a gente brincava muito, porque tínhamos coleguinhas na rua, dos vizinhos, no colégio. Então, assim, foi normal a nossa infância. Mas com eles mesmo, assim, de ter um lazer,
foi pouco, porque por causa disso, entendeu? Eu lembro das dificuldades até, assim, uma coisa que ficou gravada na minha mente foi uma experiência, assim, que eu vi Deus agindo, porque foram muitas batalhas, muitas dificuldades, mas Deus em todas, ele nos socorria. Aí teve um dia que eu lembro que, logo no início, quando estávamos aqui, minha mãe tinha trago 2 colchas novas para usar aqui na casa dela. Aí, como estava faltando já açúcar, algumas coisas nos mantimentos e tal, e aí meu pai falou assim, a gente tem que ir em São Sebastião do Paraíba para buscar um dinheiro, porque ele ainda tinha alguma coisa lá para receber. Só que não tinha dinheiro para colocar gasolina também. Aí minha mãe falou assim, olha, faz o seguinte, você fica orando, eu vou sair aqui na vizinhança e vou tentar vender essas 2 colchas. Se eu conseguir, pelo menos a entrada, dá para a gente colocar o combustível e ir para São Sebastião do Paraíba. Ela saiu. Na primeira casa que ela entrou, que era uma casa de professores e tal, ela vendeu as 2 colchas e à vista ainda. Aí ela voltou, chegou lá em casa, meu pai estava orando, ajoelhado no banheiro orando, ela falou, pode parar de orar que eu já estou com o dinheiro todo aqui. Eu te confesso que até como criança eu não entendia direito. E meu pai orando muito, lendo Bíblia direto, orando e lendo Bíblia. Eu falei, gente, para que isso? Não sei o que. Hoje eu entendo. Porque no início, o que acontecia? Minha mãe, às vezes, dirigia o culto, meu pai pregava, eu e Domar cantávamos, né, Domar? Fazia um dueto. Era assim. Você cantava, Domar? Eu não, eu acompanhava. Eu não canto, eu acompanho. Eu falo que nos Gideões. Faz os back da Nilson. Nos Gideões, eu vou nos Gideões. Se o Mauro e o Adão cantar, o outro cantar, eu vou atrás. Mas se parar, eu paro, porque eu não sei. Mas logo depois, assim, quando começou já no salãozinho e tal, já tinha mais pessoas, né? Eu lembro que eu cantava muito com o irmão Francisco, com o Lauro, tocando cavaquinho, né? Fazíamos terceiro. Joaquim, tocava violão. Então, minha vida foi muito assim, de banco de igreja, vigília, porque nós íamos todas as vigílias, culto de oração, monte. Então, assim, acompanhava os nossos pais, visita ao hospital, visita na cadeia. E eu lembro que na adolescência, às vezes eu dormia na casa da irmã Aparecida Dutra, porque a Marta, a Zuleida, a Sueli já eram aqui da igreja. E às vezes a gente saía de madrugada não, bem cedinho para, acho que é Sítio Branco, pela linha do trem aqui, para distribuindo folhetos, convidando para o culto, fazíamos piqueniques. Era assim, então muito bom. Eu tenho boas lembranças. A gente guardava o almoço para jantar. Não chegamos a passar fome, mas tinha muita necessidade. Tá? Eu tenho 2 recordações de falta de dinheiro. Nós fizemos uma amizade no Morro de Conceição ali, toda molecada, né? E eu tinha uma bermuda marrom. E era a única que eu tinha. Usava ela de manhã, de noite a mamãe lavava, o dia seguinte, colocava lá para o dia seguinte usar ela de novo. Aí teve um dia que o colega falou, olha, você só tem essa bermuda, você só anda com essa bermuda? Eu falei, não, é porque a minha mãe foi lá na Pernambucana, tinha uma loja pernambucana, comprou um tecido lá, ela é costureira, fez uma porção de bermuda, tudo igual. E ele acreditou. Ué. Não, minha mãe eu lembro que eu tinha umas sapatilhas e um sapatinho, não tinha dinheiro para meu pé, a loja estava crescendo, né? Ela cortou a frente do sapatinho para o meu dedo sair. Porque, assim, era muito sapato, acabava a sola, colocava papelão para não molhar o pé. Mas isso assim, isso foi muito no início, né? Os 2, 3 primeiros anos. Porque tinha que pagar aluguel, tinha que... Mas aqui na infância, na igreja, a gente vinha para a escola dominical, eu gostava muito da Odete e do Pascoal. Odete e Pascoal são sogro do pastor Abel, tá? Então, a gente vinha para cá na escola dominical, depois acabava a escola dominical e ia para a casa deles. Lá eu ficava lá a tarde toda, brincava, andava de bicicleta, ele me ensinou a andar de bicicleta lá. Zé de Mello e a Tereza também. Foram pessoas que ajudaram saía com a gente para lanchar quando a gente era pequeno. Zé de Mello levava a gente para picolé. Foram muitas pessoas, né, que antigamente nos ajudaram aqui, que chegou junto e foi... E os jovens também da igreja aqui. Como o pastor Marcelo fala, os filhos do Francisco, Mauro, o Nicodemos. Tinha uma turma muito boa. Começou a crescer. A igreja começou a crescer, no caso. Como o pastor Marcelo fala, né, que o trabalho é feito com muitas mãos. Né? Graças a Deus, o que aconteceu foi que pegou um grupo muito bom, tá? E todo mundo se uniu para a igreja poder se deslanchar, né? Não foi só o meu pai.
ele foi o cabeça e tal, mas nós tivemos a igreja, né? Toda se reuniu e vamos tocar, vamos em frente, tá? Por isso que ela Eu acho que tudo é tá onde bondade de Deus, né? Tudo é bondade de Deus, assim, as lágrimas não foram poucas. E como meu pai sempre foi um homem de muita oração, muita fé, então ele era muito determinado também. Então vamos comprar um terreno, vamos construir, vamos fazer e vamos para cima. Então Deus vai prover. Deus vai prover e tal, então é muito corajoso. Eu admiro ele essa coragem, entendeu? Tanto que para vir para cá sem nada, assim, só com a palavra de Deus e obedecer é ser corajoso, né? E obediente. Então aconteceu isso. E eu penso o seguinte, que eu e Domar, nós fazemos parte desse grande legado que eles, meu pai e minha mãe, escreveram durante 50 anos, entendeu? Então, assim, eu tenho muitas lembranças boas, lógico, de dificuldades que nós passamos e tal, mas muitas providências do Senhor, Deus proveu muitas coisas para nós. Às vezes a gente não estava esperando algo, quando via, acontecia, entendeu? E foi assim, a igreja foi crescendo porque começou o culto de libertação, aqui na igreja, nos lares, então era muita oração, muita subida ao monte, muita boca no pó, muito choro, mas Deus assim honrou cada choro, cada lágrima. Eu acho o seguinte, eu falo isso com toda certeza. Eu hoje, graças a Deus, tenho uma família muito boa, construí algumas coisas, mas eu acho que isso tudo que veio para mim é por causa do meu pai. Tá? Deus falou, estou te tirando tudo, mas vou dar para a sua descendência. É verdade. Então, graças a Deus. Que logo se a gente, da adolescência já, assim, eu tinha acho que 15 para 16 anos, já comecei a trabalhar, a Domar também começou a trabalhar muito cedo, e Deus sempre abrindo as portas, entendeu? Meu pai falou assim, quando o meu primeiro emprego, ele falou assim, olha, pode ir que você vai ficar trabalhando hoje. Eu falei, como assim? E aconteceu, entendeu? E de eu ficar trabalhando, eu trabalhei na fábrica de 7 anos, então sempre Deus estava provendo. Eu entrei para o Senai com 16 anos, saí com 18, com 19 anos eu fui para Facapel. Tem 40 anos, vai fazer 40 até hoje. E o que nós agradecemos a Deus é que Deus nos deu uma família, né? Eu tenho hoje a minha família, que tenho meus filhos, né? Tainã, Thales, meus netos, Samuel, Davi, está vindo já a Olívia, daqui a pouco vai vindo o Thales também. Então, assim... Do Mateus, do Marcos. Pois do Mateus, do Marcos. E graças a Deus, assim, nós somos muito unidos, uma família muito unida e muito abençoada. Mas isso eu acho que tudo mesmo é oração dos meus pais, a obediência deles, então isso lógico que passou para a gente. Passou para nós. 50 anos, 53, né? Porque a igreja tem de organização 50 anos, fez 50 anos. Né? Mas nós viemos para cá já tem 53 anos. Isso. Então tem muita gente que hoje cresceram, estão com 50 anos, que foi quando nós viemos para cá, que meu pai apresentou na igreja bebezinho, e hoje está aqui na igreja com 50, 52. Já até casado com filhos, entendeu? Então, a Lem Paraíba conhece muito, assim, meu pai, acho que é por esses anos todos também que ele está aqui em Lem Paraíba, né? E pelo testemunho de vida, né? Ah, pastor, esse pastor é uma benção. Olha, meu pastor, eu amo muito o senhor, a minha família ama. Eu devo a salvação da minha casa, eu devo ao senhor. Primeiro a Deus e depois ao senhor. E foi persistente, usado por Deus para ganhar o meu esposo. Então, pastor, o senhor para mim, não é um pastor, não, é um pai. É um pai que eu amo muito, mas amo mesmo. Deus sabe do meu coração como eu amo esse pastor. A família, como eu amo a família. O pastor principalmente. Falar para o pastor Plínio, ele sabe que, independente de qualquer coisa, ele pode contar comigo, minha família, em qualquer época. Tanto eu, quanto meu filho, quanto a minha esposa, nós estamos aí à disposição. E pastor Plínio é aquela pessoa que você não
vai andar em Além Paraíba e você vai perguntar, você conhece o pastor Plínio? E todos vão dizer sim, pastor Plínio é aquele pastor daquela igreja que tem, às vezes eles não sabem nem o nome da igreja, mas sabem que é a igreja do pastor Plínio. Então, você sabe que, independente de você estar aqui, você está em São José, você está na Caxia, você está no Carmo, Sapucaia, você pode estar em Volta Grande, Estrela d'Alva, Pirapitinga, Cataguases, Leopoldina, São Sebastião do Paraíba, Cordeiro, qualquer lugar desses aí, você pode perguntar quem é o pastor Plínio. E eles vão te responder, pastor Plínio? Pastor Plínio é o pastor da Igreja Batista e Renovação em Além Paraíba. Todo mundo conhece. Pastor Plínio, aqui é a sua ovelha. Eu quero dizer para o senhor que o senhor é minha referência. O senhor é um homem que Deus usa de tanto poder, tanta glória, que eu falo com várias pessoas que eu quero ser, é até uma petulância minha querer ser como o senhor, mas se eu for 15%, 20% que o senhor eu já seria o homem mais realizado do mundo, porque o senhor é um exemplo de um homem de fé, o senhor é um homem exemplo de um homem de caráter, o senhor é um exemplo de pai de família, o senhor é exemplo de avô, o senhor é exemplo para tudo. Pastor Plínio, o nosso pastor Plínio, eu agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse a bondade do Senhor nos fazer uma visita na nossa casa, eu hoje não estaria viva não. Por quê? Primeiro, Deus que levou o Senhor lá. E segundo, que a gente obedeceu, viemos para cá, somos muito felizes e agradecemos ao Senhor, Deus, e ao Senhor, pastor, que para mim é um pastor, é um pai pastor. Pastor Plínio, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando o Senhor a cada dia mais, juntamente com a sua família, que o Senhor possa sempre ser esse pastor, que sempre a gente chega perto do Senhor. O Senhor sempre tem uma palavra de fé, uma palavra de força para nos ajudar e para nos abençoar. Pastor Plínio, a gente se conhece há 35 anos, nem sempre eu fui uma ovelha fácil, nem sempre, né? A gente às vezes teve alguns problemas, mas nós resolvemos todos, graças a Deus. E como eu falo, que eu falo das mães que eu tive, além da minha, e a sua esposa foi uma mãe para mim, mas o senhor também foi um pai para mim, o senhor é um pai para mim. O carinho que o senhor demonstra por mim, agora sou eu que vou chorar, estou tentando segurar para não chorar, mas eu sinto o amor que o senhor tem por mim. Eu sinto mesmo o orgulho que o senhor tem da mulher que eu me tornei. Eu quero dizer que eu me tornei essa esposa de pastor. Agora sou eu, vai ficar feio isso. Eu me tornei esposa de pastor que eu estou tentando ser hoje, por causa do Senhor e da glória. Eu tive muitas falhas como esposa de pastor, muitas. Mas vocês tiveram muita paciência comigo. Vocês me aconselharam, mas esperaram Deus agir na minha vida. E hoje, se eu sou a mulher que eu sou hoje, que se respeita, porque hoje eu me respeito como mulher, como esposa, como mãe e como esposa de pastor auxiliar, de vice-presidente da Igreja Batista e Renovação Espiritual, da IBRE. Se eu sou hoje uma mulher que tem alegria de ser o que eu sou hoje, é 100% Deus, 100% Deus. Mas a outra parte, que seriam 200%, a outra parte é o Senhor, é meu esposo, primeiro, porque ele foi usado por Deus para eu ser a mulher que eu sou hoje, mas depois é o Senhor e a glória. Então, pastor, eu te amo muito, não tem nem... não tenho
ideia do tamanho, não tenho ideia da profundidade. A confiança, né, o investimento, a confiança e o investimento, eu fico pensando, eu não sei, às vezes eu falo com as pessoas que eu não sei o que o senhor viu, eu não tenho a mínima ideia, ninguém viu, o senhor deve estar com olhos de águia mesmo, né, olhando, Deus deve estar olhando para mim através do senhor, só pode, porque ninguém viu, ninguém achou, ninguém confiou, ninguém acreditou, ninguém investiu. Quando eu falo ninguém, eu estou falando de a maior parte das pessoas. E eles não estão nem errados, porque eu era uma pessoa toda torta, toda esquisita, toda estranha, radical ao extremo, muito rigoroso, né? Eu estou vivendo em renovação espiritual, aprendi isso com o Senhor. Se eu não tivesse visto o Senhor ser renovado várias vezes, aceitar a renovação com humildade, eu não seria melhorado, não teria alcançado esse amadurecimento. Então, obrigado porque o Senhor é quem o Senhor é, o Senhor se deixou levar pelo Espírito de Deus, o Senhor me ensinou a ser de oração, o Senhor me ensinou a confiar em Deus através do Espírito Santo, o Senhor me ensinou a ter fé. Aconteça o que acontecer, eu posso até morrer primeiro que o Senhor. Eu tenho falado isso com o Senhor, né, em segredo, né? Eu posso até morrer primeiro que o Senhor. Mas se isso não acontecer, eu tenho certeza que o Senhor, a história do Senhor não vai morrer com a passagem do Senhor para a eternidade. Se eu morrer depois do Senhor, a gente vai continuar falando de tudo que o Senhor fez, de tudo que Deus fez através do Senhor. Sabemos que a honra e a glória é do Senhor, nós sabemos que o Senhor, né, o Espírito Santo é quem fez essa obra, se não fosse eles, o Senhor não seria quem o Senhor é, mas o Senhor aceitou o chamado. É até, assim, difícil colocar em palavras, né, o que a gente sente, mas o que nós sentimos, pastor Plínio, é muito, assim, gratidão a Deus pela sua vida e gratidão ao Senhor por ter dito sim ao chamado de Deus para vir para Além Paraíba, por ter dedicado a sua vida, a sua família a esse ministério, porque foi através desse ministério que eu conheci a palavra, que eu conheci a verdade e que eu estou aqui até hoje. Ele era fazendeiro, né? Tinha muitas posses, perdendo tudo com amor e com alegria. Com alegria. E agora ele, como ele mesmo disse, hoje ele é muito mais rico do que quando ele tinha as fazendas, os bois, os gados. Só agradecer mesmo ao meu pai, à igreja, tá, por esses 50 anos, né? 53, mas 50 anos. Somos híbridos, né? Somos híbridos. E vamos fazer parte dos próximos 50 anos, se Deus quiser. Amém. E a igreja vai continuar firme e forte. Firme e forte. Porque essa obra é do Senhor. Obra santa do Espírito. Essa causa é do Senhor. Do Senhor. Olha, meu coração hoje é gratidão, né? E tenho que agradecer meu pai por ele ter dito sim ao chamado do Senhor, ter sido esse exemplo até hoje para nós. Ele mudou a geração dele, com certeza, né? E é isso, é gratidão. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, meu pai. Beijo pro senhor. Fala bem, Bruno. Você queria ter irmã assim. Eu era homem de negócio, né? Vivia lá na roça, lidava com animais, boi, boi com cavalo, tirava leite, fazia negócio, comprava vaca de leite, vendia e tal. Então era um homem de negócio, né? Fui crescendo no negócio e tal, e nunca pensei em ser pastor. Eu queria ser crente, mas não pastor. E evangelizando as pessoas e queria ganhar dinheiro. Eu era muito fiel, hoje o povo fala, eu sempre fui muito fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu aprendi, me ensinaram pela Bíblia, e eu era fiel. Quanto mais eu dizimava, quanto mais eu era fiel ao Senhor nos dízimos, mais eu ganhava dinheiro. E eu cheguei a ficar rico,
fazendeiro, mas depois, lá para o final, eu já tinha falado aqui, né? Deus me chamou para a obra e disse: meu servo, não te quero mais negócio desta vida. Eu te tenho separado para a minha obra. Você estava com quantos anos, você lembra? O quê? Quando? Quando se converteu? 18 anos. 18 aninhos. Eu era rico, depois fiquei pobre. Nossa. Mas só que tem uma coisa. Só que esse pobre aí, eu me considero um dos homens mais ricos do mundo. Não é só de Além Paraíba, não. Um dos homens mais ricos do mundo. O que eu tenho, olha bem, fosse o cara fazer negócio, quantos milhões você vende o que você recebeu? Não tem preço. Não tem preço. Então, realmente, hoje eu sou um dos homens mais ricos do mundo. Mas não de dinheiro. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e